Shalom, graça e paz, meus amados irmãos, ouvintes do Evangelho da graça, do Evangelho da verdade, do Evangelho que consiste em que todos os seus ouvintes sejam levados por meio do aperfeiçoamento à estatura completa de Cristo. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um assunto deveras importante, coisas que outrora já abordamos, mas que se faz necessário lembrar. Entenderam? Bom, amados, antes de mais nada eu quero deixar bem claro para vocês que existem coisas ocultas desde o princípio da criação que começaram a ser reveladas aí pelo Messias, outrora citadas de forma metafórica, sem a compreensão dos mesmos, mas por eles citadas algumas coisas, alguns mistérios, né, ali pregados pelos profetas, que eles mesmos não tinham noção do que estavam falando, para que época serviriam. E Cristo veio elucidando, assim como também os seus apóstolos deram continuidade. Nós vemos Estevão, que trouxe uma iluminação maior, depois Shaul, Paulo, né, foi trazendo alguns pontos, tocando em alguns pontos interessantes. E todas essas informações, aos ouvintes atentos, aqueles que não são negligentes, serviram como que peças de um grande quebra-cabeça, o qual hoje, pela misericórdia de Deus, me foi entregue e eu tenho revelado aos irmãos. Outros homens que vieram antes de mim até tentaram ter a compreensão desse quebra-cabeça, mas não tiveram. Alguns generalizaram, alguns não conseguiram entender o porquê de determinadas coisas, alguns confundiam, alguns começaram a abandonar e alguns até apostataram, tentando desvendar esses mistérios. Então é necessário que o indivíduo tenha um equilíbrio muito grande para que ele possa receber de forma muito clara essas revelações. É necessário ter humildade, simplicidade, compreender da maneira adequada, e isso tem que ser debaixo de oração. Estar atento aos toques do Espírito para que a mente seja aberta. É necessário ter humildade, não se prender a tabus religiosos, muito menos impostos pelos ignorantes que querem trazer a ideia de que não há necessidade alguma de se estudar as Escrituras. Não só há necessidade, como se faz necessário procurar compreender determinados textos, passagens em grego e hebraico, para que a mente se abra, para que sejamos elucidados de uma maneira mais clara, né? Porque quando alguns pontos são elucidados e outros não, e pela precipitação dos lábios, a ansiedade do coração humano, nós acabamos aí criando, como que eu posso dizer, doutrinas, compreensões distorcidas. E ao pregarmos essas coisas, nós podemos trazer muito problema aos ouvintes. Então nós temos que ter muita humildade, muita maturidade para lidar com determinados pontos das Escrituras para não pecarmos. Ok? Alguns acabaram exagerando e pecando contra os principados e potestades, contra os anjos que são superiores em glória. Outros, não compreendendo quais eram esses anjos, acabaram atribuindo a eles os feitos de Deus, ou seja, os feitos deles a Deus, como se Deus tivesse cometido determinadas atrocidades na antiga aliança, inclusive feitos do próprio Satanás, né? E vice-versa, né? Atribuindo a Satanás feitos de Deus. Então é necessário ter muita maturidade, muita compreensão, porque é muito íngreme, né? Muito estreita essa revelação. Você tem que ter uma compreensão muito grande para você saber separar. E nós estamos aqui para trazer esse evangelho para vos elucidar, certo? Então eu peço que você venha comigo para o livro de Gênesis. Nós vamos começar essa pregação em Gênesis, ok? Eu quero que você abra comigo Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá. Gênesis 3, a partir do versículo de número, acredito que seja versículo de número 8. Vejamos.
Prestem bastante atenção nesta informação aqui. Ela é crucial para uma maior compreensão, tá certo? Gênesis 3, 8. Olha só. E ouviram Adão e Havá, Adão e Eva, a voz do Eterno, aqui consta o tetragrama, onde está escrito Senhor em caixa alta, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos lá. Obviamente que o Senhor que consta aqui, não era de modo nenhum Deus o Pai, tá? Então nós entendemos que o Senhor aqui se trata do Messias e não do Pai. Vou explicar o porquê. Primeiro, ele passeava pelo jardim. Ok? Deus, ele é onipresente. Segunda coisa, o homem se escondeu da presença do Senhor. Deus é onisciente, não teria como o homem se esconder dele. E eles se esconderam entre quem? Entre as árvores do jardim. Onde eles se esconderam? Entre as árvores do jardim. Bom, temos já pregações aí no canal, inúmeras na verdade, que falam sobre as árvores. Quem era a árvore do fruto do bem e do mal, quem era a árvore da vida e quem eram essas árvores aqui, entre as quais Adão e Eva se esconderam entre elas, tá? Essas árvores eram outros anjos de hierarquias superiores que estavam ali no jardim do Éden. Nós compreendemos essa revelação quando nós damos uma navegada em Ezequiel, capítulo de número 31. Então, Adão e Eva se escondeu entre essas árvores. Agora, por que essas árvores deixaram com que Adão e Eva se escondessem entre elas? Por quê? Porque elas tiveram inveja do que a árvore do fruto do bem e do mal fizera com o homem e a mulher. Elas tiveram inveja. Nós já leremos isso. Elas tiveram inveja. Elas quiseram, desejaram fazer o mesmo. E assim fizeram. Tá? E assim fizeram. Nós trataremos também do que elas fizeram. Mas elas permitiram que eles se escondessem entre elas, porque elas tiveram inveja do que a árvore do fruto do bem e do mal, ou seja, o querubim da guarda ungido, conhecido aí como adversário, Satanás, como o diabo, o enganador, farsante, falsário, aquele que se passa por quem não é, conhecido hoje aí como Samar-El, né? Veneno de Deus ou Deus venenoso, ou como era antes Abaddon, sem ter sofrido semântica, né? Pejorando o sentido, porque a origem da palavra, do nome Abaddon, Abba, pai, Adon, Adonai, Abba, aquele que cuidava como um pai daqueles que são do Senhor. Ele era um querubim protetor. Ezequiel 28 deixa isso muito claro. Mas ele se corrompeu, e essa corrupção deu-lhe o pseudônimo de Samar-El, ou seja, Deus venenoso, ou um envenenamento daqueles que são de Deus. Tá certo? Enfim, esta era a árvore do fruto do bem e do mal, e quando ela levou o homem e a mulher à queda, que nós sabemos qual foi esse pecado, que foi a imoralidade sexual, o primeiro adultério, o primeiro ato homossexual, né? Foi com esta criatura, com este querubim caído, que caiu, né? E também ali a primeira orgia, né? Ali com a mulher, o adultério, enfim. Agora vamos entender, né? Eles se esconderam entre essas árvores, entre esses anjos de alta patente, de alta hierarquia, porque tiveram inveja, né? Os anjos permitiram porque eles tiveram inveja do que fora feito pelo querubim da guarda ungido, ou a árvore do fruto do bem e do mal, com o homem e a mulher. Tá certo? Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 31. Prestem atenção. Assim era ele quem? O cedro do Líbano, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, a Abaddon, Samar-El, na sua grandeza,
na extensão dos seus ramos, ou seja, no alcance do seu poder, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Se você ler Apocalipse 17, você vai entender que as muitas águas aqui são povos, nações, multidões e línguas. Tá certo? Por causa do poder que deram a essa criatura, divinalizando-a, né? Tratando-a como uma divindade, deu a ela muito poder, né? A extensão dos seus ramos aí. Versículo de número 8. Olha só. Os cedros, os querubins, não o podiam escurecer no jardim de Deus. Veja bem, cedro é uma característica de querubim, assim como ele, nenhum outro era tão grande quanto ele. Os cedros não o podiam escurecer no jardim de Deus. Não tinham o seu poder, por isso não podiam escurecer. Ele era o maior dentre todos eles. Tá? Os cedros, que são querubins, não podiam escurecer no jardim de Deus. Lembra? As árvores que permitiram com que Adão e Eva se escondessem entre elas após o pecado com a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, os cedros, os outros querubins, não o podiam escurecer no jardim de Deus. As faias, que são os serafins, não igualavam seus ramos, o seu poder, a extensão, né, do seu poder. E as castanheiras não eram como os seus renovos, não tinham o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria. As faias aqui, as castanheiras aqui, elas dizem respeito aos arcanjos. Nenhuma árvore, nenhum anjo no jardim de Deus se assemelhava a ele quem? A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, o querubim da guarda ungido, o Abaddon, Samael, Satanás, diabo, na sua formosura. Ok? Preste bastante atenção. O que diz aí? Formoso o fiz. Quem? O querubim da guarda ungido, a árvore do fruto do bem e do mal, Abaddon, Samael. São vários os pseudônimos dados, mas o seu nome na verdade era Abaddon, passou a ser chamado de Samael e é popularmente conhecido como Satanás, que significa adversário em hebraico, né? Hashatan ou Hassatan. E pelos leigos aí, o termo diabo, que não foi traduzido, assim como a palavra Satã não fora também, diabo significa enganador, farsante, aquele que atua passando-se por quem ele não é, e enganou a muitos, né? E engana muitos, ainda passando-se por Deus. Muitos pensam que várias atrocidades na antiga aliança foram cometidas por Deus, e não foram. Foram por esse indivíduo e pelos seus sasquazes, aí, seus parceiros. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, olha que interessante, e todas as árvores, todos os anjos do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Então Éden era o paraíso e lá havia um jardim e todas, olha só, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, que eram as de alta hierarquia, de alta patente, tiveram o quê? Inveja dele. Por isso, permitiram com que Adão e Eva, após terem pecado com esse querubim, se escondessem entre elas. Pegaram a revelação? Agora elas tiveram inveja do quê? Do que a árvore, né, do que aquele anjo, a árvore do fruto do bem e do mal, aquele querubim, fizera com Adão e Eva. Primeiro ato homoafetivo, primeiro adultério, primeira orgia, e por isso o mundo está como está hoje. Tiveram inveja da imoralidade sexual cometida entre eles, certo? Bom, prova disso está aqui, ó, Gênesis capítulo de número 6. Leia comigo a partir do versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, e esse termo aqui, ó, filhos de Deus, Benai Elohim, olha só, Benai Elohim, é um termo que é utilizado em toda a Bíblia em referência aos anjos como filhos de Deus por conta da aparência deles.
Então este termo não é aplicado aos seres humanos, somente aos anjos. Então viram os anjos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Eu vou mudar aqui a tradução para vocês entenderem melhor. Tá vendo? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Espera aí. Essa versão da NVI aqui, ela não está como as demais, né? As demais constam aqui anjos. Deixa eu ver se eu acho uma aqui que consta anjos, tá? Porque ela aqui não está constando como anjos. Deixa eu ver na Tab. Tab também está filhos de Deus. Mas você pode procurar na NVI, na King James, você vai ver que aqui, ao invés de filhos de Deus, está constando anjos, tá? Vão estar constando aqui anjos. Então, você pode conferir isso, inclusive em Jó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Em Jó, só para vocês entenderem, tá? Jó, capítulo 1, versículo 6. Prestem atenção. Certo dia, os anjos, tá vendo? Na NVI. Ó, na revista corrigida, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Aqui está falando os filhos de Deus, aqui são os anjos. Quando você coloca na NVI, olha só. Certo dia, os anjos. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem. Na verdade, ocultaram esse sentido na tradução da NVI lá atrás, mas quando você pega uma outra Bíblia, você vai perceber. Por quê? Eles não querem aceitar que os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres. Eu vou provar que sim. Mas tudo isso aqui é para vocês entenderem o que estava acontecendo lá atrás. Então, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, deixa eu colocar na versão revista corrigida novamente. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, prestem bastante atenção nisso. Viram os filhos de Deus, os Benai Elohim, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Tomaram para si mulheres. Ou seja, eles pegaram as filhas dos homens como esposas. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, ou não permanecerá, né? O meu espírito não continuará orientando, guiando o homem. Por isso que diz aqui contenderá, ou seja, é o espírito querendo dar direção para o homem se negando a aceitar a vontade do espírito. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carnal. Por que também? Por que também? Porque como aqueles anjos, ele se tornou carne. Carne não no sentido da natureza, mas da contaminação da matéria. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Prestem atenção nisso. Havia naqueles dias, aqui está escrito gigantes, mas o correto não é gigantes. O correto aqui é nefilim. Ao contrário do que muitos traduziram, a palavra nefilim vem de nafal ou nefel. Você sabe o que significa? Seres poderosos caídos. Este é o sentido. Seres grandes, não necessariamente em estatura, mas seres grandes caídos. Tá? Só que eles só colocaram como gigantes no que diz respeito, abordando a questão da estatura. Mas, na verdade, não era uma diferença muito grande, ao ponto deles poderem procriar com as mulheres. Então eram anjos de 3 metros, 4 metros, nada colossal como se imagina. Mas sim, sabemos que deste fruto, desta relação, nasceram criaturas maiores aí. Inclusive, existem teorias de que seres maiores do que os seres humanos existiram e não que fossem necessariamente filhos dos anjos, mas criaturas que já eram grandes mesmo, homens que eram de maior estatura.
Então, havia naqueles dias nefelins na terra, e também depois. Por que também depois? Porque o termo nefelim diz respeito a seres grandes, poderosos que caíram. Então já haviam caídos na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, os anjos, entraram as filhas dos homens. Então, quando estes anjos tiveram relações com as mulheres, eles também se tornaram o quê? Nefelim, caídos, seres poderosos, grandes caídos. E também depois, ou seja, esses anjos que tiveram inveja por se relacionarem com as mulheres, também se tornaram nefelins, caídos, quando entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes filhos eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então, os filhos desta relação, né, dos anjos com as mulheres, não eram nefilins, eram híbridos, filhos dos anjos, que foram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, os quais são espalhados aí, suas lendas, em diversas nações, não necessariamente a judaica, mas várias nações falam de seres que eram filhos de deuses, mas na verdade aqueles deuses eram anjos caídos, de grande seres maiores em tamanho, que tiveram relações com as mulheres e que geraram homens maiores, homens mais fortes, homens mais hábeis, homens mais rápidos, mais ágeis, mais inteligentes, chamados de filhos dos deuses, né? Estes deuses, né, alguns já estavam na terra, né, os nefelins, já havia naqueles dias, já havia, né, nefelins na terra, anjos caídos na terra, e também depois, quando os tais entraram as filhas dos homens, tiveram relações com elas, né, e geraram delas filhos, estes, com esse ato pecaminoso, considerado pecaminoso, aí, o cruzamento das espécies, se tornaram também caídos, nefilins. E estes seres caídos, nefilins, chamados de deuses entre as nações, que eram anjos de alta hierarquia, ao terem relações com suas mulheres, os frutos foram seres humanos aí com alta capacidade física, força aumentada, velocidade, inteligência, habilidade, agilidade, etc, 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 inclusive tamanho. Beleza? Mas só que, eu não quero entrar nesse ponto agora, mas estes seres não cruzaram apenas com seres humanos, cruzaram também com animais. Daí vieram aí o que na verdade não era mito dentre as nações, mas que é visto como mito por alguns, que se achavam aí, como que eu posso dizer, animais com corpos humanoides, como na Índia, por exemplo, um elefante com corpo humano que conversava, um minotauro, e tantos outros, tem tantos outros mitos aí. Mas enfim, que na verdade são mitos, porque foram transformados em mitos, mas que na verdade existiram esses seres, que eram deste cruzamento angelical. Tá? Então isso aqui é para que vocês tenham ideia do que realmente aconteceu. As pessoas pensam que a Bíblia é um livrinho com histórias ali, que algumas são mitológicas, né? Aqueles que são descrentes, outros acham que houveram alterações, mas na verdade a Bíblia é um grande enigma que quem tem entendimento consegue ter uma revelação muito ampla. Inclusive sobre este ato imoral dos anjos aqui com as filhas dos homens, quando nós entramos em Gênesis 19, a situação se inverte. Vou mostrar para vocês. Olha o que acontece em Gênesis 19. Olha só, presta bem atenção no que está escrito aí. Ó. Prestem bastante atenção. Gênesis 19, 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma,
E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse, olha só, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e levai os vossos pés, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Olha só. E porfiou, insistiu com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura, e eles o quê? Comeram. Então, anjo come, anjo bebe, beleza? Vamos continuar. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Só homens, tá? E chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos, para que tenhamos relações sexuais com eles. Olha aqui, ó, versão NVI. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui para fora, que tenhamos aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Então, do mesmo jeito que em Gênesis capítulo de número 6, os anjos desceram, tomaram mulheres para si, tornando-se nefelins, né? Grandes em força, caídos, gerando filhos com essas mulheres. Agora aqui nós vemos uma situação inversa, aonde os moradores de Sodoma e Gomorra queriam estuprar os anjos. Ah, mas anjos não têm genitália, não tem? Como que geraram filhos? Como poderiam eles ter sido estuprados se eles não tivessem genitálias? E agora? E agora? Judas, inclusive, ele trata sobre isso, ele repete isso aqui, olha, Judas, vamos lá. Judas 1, versículo 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridades, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Versículo 7. De modo semelhante a estes, ou seja, de acordo com o que eles fizeram, o que lhes custou esta prisão, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminaram seus próprios corpos e rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, porque eles se contaminaram com eles. Entenderam? Se contaminaram com eles. Olha a versão revista e corrigida. Vou repetir aqui para vocês entenderem na versão revista e corrigida. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, não se mantiveram na sua posição, né, de santidade, mas deixaram a sua própria habitação, vieram para a terra, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como, do mesmo modo, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, olha só, lembra o que os anjos fizeram? Desceram e tiveram relações com as mulheres, passaram a ficar aqui na terra, caíram e foram presos. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, lembra Gênesis 18, o que eles fizeram? Tentaram estuprar os anjos, foram atrás de outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, foram destruídas por causa da sua imoralidade. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Aqui já trata do desrespeito que eles têm para com os anjos. Na NVI, esse versículo fica mais claro. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos,
rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais, os anjos, por conta dessa conduta de alguns. Então a gente não pode generalizar, certo? Não pode generalizar. E é esse entendimento que muitos não têm e acabam aí falando e fazendo tanta bobagem, tantas coisas erradas. Beleza, meus amados? Bom, eu acredito que essas informações elas são muito ricas, né, para vocês entenderem o que realmente estava acontecendo ali atrás. Né, o que realmente estava acontecendo ali atrás. Olha só o que diz Jó 4:17. Poderá algum mortal ser mais justo que Deus? Poderá algum homem ser mais puro que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, os anjos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, né? Está falando do nosso corpo físico, cujos alicerces estão no pó, a nossa origem, são mais facilmente esmagados que uma traça. Interessante, né? Essa versão NVI, vamos ler agora na Revista Corrigida. Seria porventura o homem mais justo que Deus? Seria porventura o varão mais puro que o seu Criador? Eis que nos seus servos, né, aqueles que lhes presta serviço, os anjos, não confia. E nos seus anjos encontra o que? Loucura. Encontra falhas, erros. Quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, de barro, somos nós, cujo fundamento está no pó e são machucados, frágeis como a traça. Jó 15:14. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para que fique justo. Eis que nos seus santos, aqui se refere aos anjos, não confiaria. E nem nos céus, olha só, e nem os céus, os habitantes dos céus, são puros aos seus olhos. Perdão, os santos aqui diz aos santos da terra, né? E eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Ele encontra a corrupção nos anjos, isso aqui antes do Messias, né? Tinham anjos corruptos lá. 16. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Então, o que nós entendemos por aqui? Que nos céus já tinham anjos. Antes da vida do Messias, a corrupção, assim como na terra, prevalecia no céu. Ao contrário do que muitos dizem, Satanás e os anjos rebeldes não foram expulsos naquela época. Tudo isso aconteceu depois. Inclusive Apocalipse deixa isso muito claro, olha. Apocalipse, capítulo 12. Vamos lá? Apocalipse 12, eu acredito que seja a partir do versículo 7. Vejamos, faz muito tempo que eu não leio. Houve batalha no céu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, não conseguiram vencer. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Lugar de quem? De Satanás, o dragão e seus anjos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, lá de Gênesis 3, que corrompeu Adão e Eva com imoralidade sexual. Chamada o diabo. O que é diabo? Aquele que se passava por Deus, e Satanás, adversário, aquele que se opunha, que engana, não enganava, engana todo mundo. Ele foi precipitado, lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então hoje eles estão na terra. Então não há mais lugar nos céus para eles hoje, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Mas antes eles tinham. Nós vimos isso, olha, como nós lemos lá antes, em Jó, capítulo 1, versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, vou colocar na versão NVI, veio também Satanás entre eles. Na NVI, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O mesmo se repete em Jó, capítulo 2, versículo 1. Olha só. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Então, eles só perderam o lugar deles nos céus, né?
Eles só perderam o lugar deles nos céus depois. Olha só, na versão NVI, Apocalipse 12:8. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. Foram expulsos. Revista corrigida. Essa versão revista e NVI ficou boa aqui, hein, essa versão. Revista corrigida, mas não prevaleceram, não foram fortes o suficiente para vencer Miguel e seus anjos, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles perderam, mas eles tinham. Quando os anjos iam se apresentar, quem estava entre eles? Satanás. Então, essa ideia de que Satanás foi o meteoro que caiu e extinguiu os dinossauros, de que Satanás fora expulso do céu logo quando pecou, é tudo mentira. Ele era estabelecido, nós lemos isso em Ezequiel 28, ele permaneceu até o dia em que o Messias entrou, né, pelo sangue dele, o exército de Miguel foi fortalecido e expulsou Satanás e os seus anjos de lá. Eles não tiveram mais o seu lugar garantido lá. Perderam, né? Perderam. Uma das coisas que me chama muita atenção nas Escrituras é o fato, né? É o fato de que naquela época os anjos, que eram responsáveis, né, chamados deuses dentre as nações, eles eram por vezes repreendidos por Deus. Salmos 82:1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Aqui no original é Deus está na congregação dos deuses e julga no meio dos deuses. Quem eram esses chamados deuses dentre as nações? Os anjos que se rebelaram. Anjos que foram colocados para representar Deus dentre as nações e que usurparam de sua glória e assumiram-se como divindades dentre as nações. Prestem atenção nisso. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Isso aqui é uma repreensão dirigida a estes seres. Eles já eram corruptos. Olha, até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Olha que coisa. Aí pede aqui, ó, defendei o pobre e o órfão, fazer justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Agora olha que interessante. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Os homens não têm compreensão, vocês têm que ajudar eles. Eu disse, vós sois deuses, Elohim, representantes meus dentre as nações. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. A versão NVI. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Olha que interessante. Vocês são meus representantes. Versão revista corrigida novamente. Todavia, como homens morrereis. Olha o que vai acontecer com estes representantes de Deus, esses anjos de alta hierarquia, dentre os quais muitos se corromperam, alguns já haviam caído, outros caíram por causa das mulheres e outros vieram caindo, né? Todavia, como os homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Olha que interessante isso. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Entenderam? Então, por aqui nós vemos que os anjos, eles não tinham entendimento nenhum, estavam todos corruptos, todos corrompidos. Todos. Muitos deles tinham perdido totalmente a noção da realidade, né? Nós vemos com muita clareza, né, somos bem elucidados a esse respeito quando nós lemos 1 Pedro 1,12. Olha o que Pedro explica. Aos quais os profetas foi revelado que não para si mesmos, mas para nós os discípulos, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu
vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles tentam entender, mas eles não conseguem. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, nós. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar, conhecer, entender. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam prescrutar, investigar, entender, conhecer. E olha só o que Paulo revela a este respeito. Nós vamos ler um versículo agora que ele é extremamente intrigante sobre essas criaturas. Nós falamos aqui da conduta deles, aqui eu não estou generalizando. Tem anjos que nós sabemos que trabalhavam ao serviço de Deus, tem anjos que se converteram, nós temos essa revelação também, anjos que se converteram e anjos que se perderam, não bem antes, né, do Messias ainda, mas se perderam. Então, olha que interessante isso aqui. Olha o que Paulo fala, Efésios 3:10. Prestem bastante atenção, isso aqui é muito importante. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Entenderam? Versão revista corrigida? Vamos lá. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida dos principados e potestades dos céus. Ou seja, quando a igreja está pregando, os anjos estão ganhando conhecimento, estão sendo elucidados. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Quando nós pregamos, os anjos tentam entender, compreender. Como é que pode? Que coisa maravilhosa, que sabedoria, né? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, dos anjos. Então os anjos, eles são enriquecidos de sabedoria por intermédio da igreja, dos filhos de Deus que somos nós. As pessoas não têm essa compreensão. O evangelho, ele forma os anjos para que eles não se percam. Entenderam? Para que eles não se percam. Quando o Messias veio, a obra redentora dele, ela foi universal. E muitos não sabem disso. Muitos não sabem disso. Vamos lá comigo, olha. Efésios, capítulo 1. Não me lembro bem o versículo, então vou colocar aqui a parte do 5, que eu acho que já dá para entender. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar, olha que coisa, de tornar a congregar em Cristo, olha só, todos, não é todas as coisas, tá? São todos. Coisas, você pode ver que na versão revista e corrigida na sua Bíblia, está em itálico. Todas as coisas, né? Porque é um acréscimo dedutivo que, na verdade, a dedução foi totalmente errada, né?
de tornar a congregar em Cristo todos na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Ok? Essa mesma informação consta também em Colossenses. Em Colossenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo traz também essa direção. Vamos lá. Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa tremenda. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, na verdade foram criados todos, que há nos céus e na terra, os que podem ser vistos e os que não podem ser vistos, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, todos foram criados por ele e para ele. Ele é antes de todos, e todos subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todos, tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus. Então, a pregação do Evangelho e o sacrifício de Cristo teve como objetivo remir anjos que estavam em conflito e em pecado, assim como seres humanos também. Os que tiveram aí a oportunidade foram remidos, os outros se rebelaram, foram expulsos dos céus, outros que caíram antes foram aprisionados, e assim segue o mundo. E hoje os anjos estão aprendendo conosco o Evangelho, como Paulo deixa claro em Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, o que eu quero que os irmãos entendam com tudo isso que foi pregado é que existem muito mais coisas do que você possa imaginar contidas neste livro aqui, que muitos se utilizam para arrancar dinheiro das pessoas, mas que é uma fonte de sabedoria que revela mistérios que você não faz sequer ideia da importância que tem. Eu espero que todos vocês tenham gostado dessa mensagem e que vocês possam colaborar conosco. Que Deus abençoe vocês. Shalom e até a próxima.